Apocalipse, capítulo 4. A visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos e os 4 animais. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e as ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, adoravam o que vive para todos sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém. Capítulo 5 de Apocalipse. O livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para o Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei,
e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda criatura que estava no céu e na terra, debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Eu quero deixar aqui nesta gravação, aproveitar para deixar alguma explicação sobre o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, que estava preso numa ilha, estava exilado na ilha de Patmos, perseguido e punido por pregar o evangelho de Jesus Cristo. Então ele foi levado para esta ilha de Patmos e ali ele ficou exilado. E ele escreveu o livro de Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. E por isso esse livro se chama também de A Revelação de Deus a João. Porque Deus revelou através de Jesus Cristo, o apóstolo João, todas as coisas que iam acontecer. O livro foi escrito durante um tempo em que as autoridades romanas estavam perseguindo os cristãos porque eles não prestavam culto ao imperador romano, que chamava a si mesmo de Senhor e Deus. Ele se considerava Senhor e Deus, o imperador romano. Então, os cristãos eram perseguidos porque eles não prestavam culto ao imperador romano. O livro foi enviado às 7 igrejas da província romana da Ásia, a fim de animá-las a continuarem fiéis a Jesus Cristo em tempos de perseguição e sofrimento. A partir do capítulo 4, você pode observar que o apóstolo João conta uma série de visões que ele teve. E elas ensinam também que as forças do mal serão derrotadas. A vitória final pertence a Deus e a Jesus Cristo. Os que continuassem fiéis na sua fé receberiam o prêmio da vida eterna no novo céu preparado por Deus. Então, os leitores do livro de Apocalipse têm, às vezes, algumas dificuldades de compreender plenamente as visões, os símbolos usados por João. Mas isso é natural, porque nem todos verdadeiramente podem entender determinadas visões e revelações. Mas nós não devemos nos preocupar com essas coisas. Nós devemos tão somente temer a Deus, ler a palavra dele, obedecer os seus mandamentos, sermos fiéis, sermos sinceros, sermos íntegros e retos, porque a Bíblia ensina, nos instrui como obedecer a Deus, como ser fiel a Deus. Então, no livro de Deuteronômio, no capítulo 29, no versículo 29, diz assim: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Portanto, o que não está revelado não nos pertence, não nos convém ficar colocando em dúvida ou ficar tentando adivinhar. Se o Espírito Santo de Deus não revelar, nós temos que tão somente aguardar. Quem sabe naquele grande dia, quando encontrarmos com Jesus na glória, nós vamos saber de tudo. Deus abençoe você que está ouvindo esta leitura. Continue ouvindo a leitura de Apocalipse, porque eu vou continuar gravando para a glória do nome de Jesus.